Teorias não faltam quando o assunto é a morte de alguma celebridade. O Michael Jackson realmente morreu? E o Elvis Presley? Essas são perguntas que algumas pessoas se fazem. Veja, o rei do pop estaria hoje com 61 anos. Já o rei do rock teria seus 84. Ora, em pleno 2020, não é surpreendente para mais ninguém ver uma pessoa chegar aos 90 anos. Então por que não eles, que tinham muita grana no bolso? Algumas pessoas até afirmam com forte certeza que o rapper Tupac Shakur forjou a própria morte. Por aqui já até falamos que ele pode estar vivo morando em Cuba. Alguns acreditam que ele tenha optado por viver às escondidas para fugir dos Illuminati. E a Avril Lavigne, coitada, teria morrido e sido substituída. Uma coisa é certa. Não é fácil a vida de famoso, viu? E uma das mortes que mais é rodeada de mistério é a de Bruce Lee, ator e lutador de artes marciais, que faleceu com apenas 32 anos. Reação alérgica, assassinato, insolação e até mesmo uma maldição de família. Ele acaba colecionando teorias envolvendo a própria morte. Mas também, querido e famoso do jeito que ele era, as pessoas idolatravam o homem. Eu falo isso porque eu mesmo acompanhei a comoção em torno do sucesso dele naquela época, nos anos 70 e posteriormente. Ele se tornou um tipo de referência para a cultura pop. Seu estilo de vida, sua filosofia, não é de ficar surpreso que ele até foi considerado um super-humano. Só que os problemas que levaram à morte do astro começaram pouco antes. Uns 2 meses, para ser mais exato. Ele estava trabalhando com a pós-produção do longa Operação Dragão, filme que rendeu a ele uma fama mundial sem precedentes. Para você ter uma ideia, até o grande Jack Chan chegou a contracenar com Bruce nesse filme. Como o mundo é pequeno, não é? E sabe o que também é pequeno? O espaço entre o seu dedo e o botãozinho do like aqui embaixo. Se você não for inscrito, já dá aquele clique na inscrição e no sininho para não perder nenhum vídeo, ok? E eu? Eu sou o Ivan Lima e aqui vou contar em detalhes como foi que o mito Bruce Lee morreu. Já garanto a você, a realidade pode ser tão surpreendente quanto as teorias. Fica comigo. Como eu estava falando, os problemas começaram alguns meses antes de 20 de julho de 1973, data em que Bruce faleceu. Inclusive, durante as sessões de gravação de Operação Dragão, o lutador chegou a desmaiar no set. Sabia? Na ocasião, ele reclamava de uma forte dor de cabeça. Existem relatos de que ele até teve convulsões na ocasião. E como se não bastasse, o ator teve uma surpresa nada feliz quando chegou ao pronto-socorro. Bruce foi diagnosticado com edema cerebral, uma condição em que o excesso de líquido no cérebro causa inchaço e dor por conta da pressão contra o crânio. A coisa é séria, meus amigos. Entre os tratamentos está o uso de diuréticos e corticoides, que ajudam a diminuir a quantidade de líquido no organismo. Outro método possível é a hiperventilação e hipotermia controlada, que auxiliam no fornecimento de mais oxigênio ao cérebro, fazendo com que ele diminua as demandas metabólicas. Mas como Bruce Lee desenvolveu esse edema? Tumores, traumatismos, AVCs, meningites, hipóxia e ruptura de vasos são algumas das causas dessa condição. Nós sabemos que Bruce era um lutador nato, que sempre buscou se aperfeiçoar e melhorar suas técnicas, não é? Existe a possibilidade de que em algum momento dos treinos ou da atuação, uma dessas doenças tenha se desenvolvido por conta de todo o esforço dele. Bom, depois do tratamento, os sintomas diminuíram com sucesso e Bruce passou a se sentir muito melhor. O que poderia dar errado? Ele só não sabia que tinha sido apenas a calmaria antes da tempestade.
Mais tarde, o artista marcial viajou a Hong Kong para uma reunião com Raymond Chow, o produtor do seu próximo filme, O Jogo de Morte. Bruce e Raymond se encontraram para passar o roteiro. E, finalizado o trabalho, o astro se encontrou com a atriz Beth Ting Pei no apartamento dela. Um detalhe importante aqui é que, no mundo do entretenimento, Beth é tida como a amante de Bruce. Fato é que, naquela noite, o astro reclamava muito de dor de cabeça e Beth deu a ele um analgésico, conhecido como Equagesic. A composição? Aspirina e tranquilizante. Tomado o medicamento, Bruce foi se deitar e não retornou do quarto após várias horas. Quando Beth não obteve sucesso em acordá-lo, ela imediatamente ligou para Raymond e pediu que ele fosse ao apartamento. Um médico até tentou reanimá-lo no local e também não teve resultados. O lutador foi levado ao hospital às pressas naquela noite. Mas era tarde demais. Bruce já havia ido embora do nosso mundo. Lembra da definição do edema? Então, um severo inchaço cerebral foi a causa da morte. Os legistas concluíram que uma reação alérgica ao analgésico acelerou a condição que ele tinha. E aqui entram algumas controvérsias do processo. Não tiveram outros sintomas de reação alérgica, entende? E isso deveria ter acontecido. Outro ponto é que Beth relatou que Bruce já tinha tomado aquele remédio antes. Ou seja, por que a reação teria aparecido bem naquele momento? Não fazia sentido. Outra teoria envolve o calor. É estranho, mas é isso mesmo, o calor. Ora, mas como assim? É dito que Bruce sofreu de insolação enquanto fazia os trabalhos de pós-produção de Operação Dragão. Bom, a insolação nada mais é do que o excesso de exposição ao sol e calor intenso. A condição ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus Celsius e o corpo não consegue resfriar devido à falha na transpiração, entende? Me acompanhe. O tempo estava muito quente e o ar-condicionado não funcionava no estúdio. E, além disso, Bruce teve as glândulas sudoríparas removidas embaixo dos braços. E isso pode ter feito com que o corpo dele tenha mudado a regulação da temperatura e do calor. O cenário de Hong Kong na época era quente e úmido, propício para uma insolação, caso a pessoa não tivesse cuidado. E a história não termina por aí. Pouco tempo depois, vários fãs começaram a responsabilizar Beth pela morte do astro, alegando que ela o envenenou. O cenário realmente era propício, né? Mas, gente, será mesmo? A especulação era de que ela não teria suportado a dor de ser rejeitada por ele, já que Bruce tinha esposa e filhos. Bem novela das 9, não? Existe ainda a teoria de que ela trabalhava para uma sociedade secreta ou até mesmo algum tipo de máfia, e esse grupo queria a morte de Bruce. Mas por quê? Por acaso Bruce estaria envolvido com algo perigoso? Dívidas? Drogas? Olha, a hipótese é bem mais surreal. Acredita-se que uma facção da máfia não estaria feliz com o artista marcial ter popularizado alguns estilos de luta que eles consideravam secretos. Tenha santa paciência, né? A teoria do assassinato de Bruce, ainda a ideia da maldição da família Lee, é reforçada pelo que houve com o filho dele, Brandon. Também ator e artista marcial, ele faleceu aos 28 anos de idade, por uma fatalidade, digamos assim, curiosa. Brandon levou um tiro no estômago durante as filmagens do seu primeiro grande filme, O Corvo, de 1994. Sabe por quê? Uma arma que não deveria estar carregada foi acionada com uma bala de verdade. Mas calma. A ideia não era que tivesse uma bala de verdade lá. Pelo contrário, estava tudo certo para que fosse usado o festim,
como é o costume em produções cinematográficas. Só que aqui entram as teorias. O festim passou longe da arma. Alguns dizem que a bala foi trocada propositalmente, para que Brandon realmente fosse assassinado. Outros, que a munição real estava lá porque foi usada em uma cena anterior para aparentar mais realidade. E adivinha quem teria encomendado a morte dele? A máfia, os Illuminati, algum grupo que não estava satisfeito com os Lee. Poxa, coitados, viu? E como eu havia dito, junto à teoria de assassinato está a hipótese da maldição familiar. Já que tanto o pai quanto o filho, promessas de cinema e também das artes marciais, sofreram mortes estranhas e mal explicadas. A verdade é que ninguém engoliu totalmente a coincidência de uma bala real ter sido deixada acidentalmente na arma do set. Ainda que a morte de Bruce Lee continue rodeada de mistérios, uma coisa é fato. Ele foi uma lenda e um dos grandes ícones das artes marciais do mundo. Vamos torcer para que a filosofia de vida dele sempre continue inspirando muitas pessoas ao redor do mundo. Um forte abraço e até a próxima.